apura esses resultados para depois disponibilizar lá no nosso relatório de pesquisa, no texto final, né, do nosso trabalho. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com um plano de pesquisa, mas depois a gente vai precisar colocar essas informações dentro do nosso relatório final, né, para entregar lá o trabalho de conclusão de curso. Então, essa análise de dados, ela vai fazer parte de uma das seções lá do texto que vocês vão escrever, tá? Então, ela vai ter uma seção, um capítulo, né, desse texto específico para que você possa mostrar, né, os dados que foram apurados durante a pesquisa, e é através desta seção que você vai apresentar para as pessoas que vão ler o seu projeto quais foram as contribuições que aqueles dados coletados durante a pesquisa trouxeram para o seu estudo, para o seu trabalho, tá? Então, a temática, o que vocês vão desenvolver, ela tem que ter uma finalidade que vem a partir lá dos objetivos. Então, na hora que vocês falarem lá a temática do trabalho que a equipe escolheu, vocês vão começar a pensar não só, né, nessa temática, mas qual é o objetivo desse trabalho. Então, pode ser aí que em alguns projetos, em alguns trabalhos, essa análise de dados, né, esse levantamento de dados seja muito importante. Então, é uma forma de vocês orientarem, né, o trabalho de vocês para que ele possa ser utilizado dentro do projeto. Tá? Então, se a gente pensar, né, no porquê que a gente faz esse levantamento de dados e depois, né, essa análise, é uma forma da gente compactar ali aquelas informações, aqueles dados que foram apurados de uma maneira que facilite a forma das pessoas entenderem o que foi, o que representou aquela pesquisa que você realizou para chegar no resultado final do seu projeto. Então, vocês têm lá o desenvolvimento de um produto, né? Mas, dependendo da forma e do método de pesquisa, como a gente falou aí nas aulas anteriores, que vocês escolherem, vocês podem ter uma relação mais direta com essa questão do levantamento de dados e da análise de dados. Dependendo do projeto, pode ser que não tenha, né, essa fase relacionada a essa coleta, mas é importante que vocês conheçam, tá, como que isso funciona. Existe, né, dentro da pesquisa também, alguns conceitos que vocês veem dentro da área de informática, principalmente, relacionado à parte de programação e banco de dados, que na pesquisa a gente tem um sentido parecido, né? Embora não seja o mesmo conceito que vocês veem nessas disciplinas, para que a gente possa diferenciar uma variável de um dado. Tá? Então, aqui, né, no caso, o que a gente usa como uma variável, a gente também faz a representação de um determinado dado dentro da nossa pesquisa através dessa variável. Então, no exemplo, né, uma variável x que vai representar lá o peso de um estudante. Então, eu vou usar algumas codificações, né, eu vou codificar através dessas variáveis alguns pontos, alguns dados que eu vou utilizar dentro do meu projeto, tá? Então, os dados, né, eles vão ser representados por essa variável, então eu posso dizer que os meus dados, eles podem ser escritos por meio de uma variável. Então, aqui, né, no caso do exemplo ainda sobre o peso de um estudante, né, então eu vou dizer lá que é o peso de 100 estudantes de uma escola. Então, eu quero coletar dados de 100 estudantes. Aí, que tipo de dado vai ser esse? Né? Vai ser o peso. E eu posso estipular que esse peso ele vai ter uma representação através de uma variável. Tá? Então, é bem semelhante aí ao que vocês têm, né, nas disciplinas de banco de dados, de programação, né, esses conceitos são bem próximos.
E em relação ao tipo de variáveis, assim como nós vimos lá na coleta de dados, né, relacionando a dados, eu também posso ter dois tipos de variáveis. As variáveis que a gente chama de variáveis discretas, que são aquelas que podem assumir valores, né, que podem ser contados e que eu consigo definir isso de forma de números inteiros. Né? Então, assim como os dados discretos, as variáveis discretas também assumem valores do tipo inteiro, tá? Então, aqui eu vou utilizar, né, esse conceito, né, da variável, e essa variável, né, por exemplo, o número N de crianças em uma família. Então, eu posso representar, né, através dessa variável N, quando eu quero dizer lá quantos filhos ou quantas crianças tem em uma família. E aí ele pode dizer lá quantas são. E não existe, né, um valor fracionado para isso, tem que ser um valor inteiro. Então, a gente chama essa variável de variável discreta. O contrário, né, uma variável do tipo fracionado, nós chamamos essa variável de contínuas, assim como os dados, né, quando eles podiam ser fracionados, né, receber valores numéricos fracionados, eles também tinham o nome aí de dados contínuos. Tá? As variáveis também recebem este mesmo nome. Então, a representação da altura, por exemplo, de uma pessoa, né, através da variável h, então eu posso atribuir valores, né, fracionados. Então, ele tem lá 1,65 metros, 1,662 metros, né? E aqui eu posso ter infinitas casas decimais, tá? Então, vai depender da precisão que esse valor tem que assumir, né, dentro do seu projeto. Se é necessário ou não eu contemplar lá mais casas decimais para definir essa precisão. Então, por exemplo, quando você vai criar lá um aplicativo ou um sistema que precisa de realizar um cálculo que o valor é importante que ele seja um valor não aproximado, e sim um valor exato. A precisão no número de casas decimais, né, ou quantas casas decimais eu vou ter para esse valor, vai depender do nível de precisão que esse cálculo vai representar dentro desse meu sistema. Tá? Então, se eu fizer aproximações, talvez esse valor não seja, né, exatamente aquilo que eu preciso para aquele cálculo. Tá? Ou, né, se eu for usar um valor aproximado, esse valor ele não vai ser condizente com o resultado ali do que eu estou buscando, do que eu estou pesquisando. Então, é importante, né, a gente conseguir visualizar isso dentro do projeto, se ele envolve esses tipos de cálculo ou não. Essas variáveis, eu também posso dizer que são variáveis dependentes ou independentes. Então, no exemplo, né, que ele dá aqui, através de algumas citações aqui do Marconi, estabelece que uma variável dependente, ela vai depender de alguma outra característica. Então, nesse caso, né, ela depende da cidade onde uma água foi fervida. Então, aqui é um exemplo, né, para verificar lá a temperatura, pressão. Então, ele vai realizar, através da pesquisa dele, um experimento. Então, ele fez lá que a água na cidade de São Paulo, ela ferve, né, atinge a temperatura de 96 graus, né, quando ela atinge aí o ponto de ser fervida. Já na cidade de Santos, isso ocorre, né, a temperatura de 100 graus Celsius. Então, para a gente definir se uma variável dependente ou não, eu preciso de ter, dentro desses experimentos, né, alguns fatores que podem fazer com que aquela minha variável dependente, ela sofra alterações, tá? Então, no caso aqui, né, essa variável dependente é a temperatura a que essa água ferve. Então, a gente chama de variável dependente. E a variável independente, né, é a cidade onde a água será fervida, né, tanto faz. Só que a temperatura ela vai depender de onde a cidade está situada. Tá? Então, são exemplos, né, de variáveis dependentes e independentes.
E em relação aos dados, né? Então a gente falou lá que ele pode também assumir características contínuas ou discretas, tá? Então, mesmo caso, né? Dado contínuo, a gente está falando lá, né, do peso de 100 estudantes de uma escola, que pode ser um valor quebrado, né? Eu posso ter na somatória total lá um valor quebrado. Agora, se eu estou falando de dados discretos, né, tem que assumir aí que esse dado ele vai ter um resultado através de um número do tipo inteiro. Então, aqui, né, o número de crianças, não tem como falar que tem meia criança na casa, né? Ou é uma, ou é duas, ou nenhuma, né? Mas não tem como ter meia ou uma e meia. É diferente, né, do peso. E também, né, é importante a gente analisar os tipos de procedimentos que a gente pode usar dentro da nossa pesquisa para realizar essa análise dos resultados. Então, eu posso ter essa análise através de uma interpretação. Então, quando eu faço lá a relação entre as variáveis, né, para eu dizer lá quais são as variáveis independentes, quais são as variáveis dependentes, pode ser através de uma explicação, onde a gente entende lá a origem das variáveis dependentes, ou pode ser um procedimento através de uma especificação, onde a gente vai determinar se aquela variável ela vai ser independente ou se ela vai ser uma variável dependente, né, se elas são válidas ou não ali para o meu projeto. Tá? Então, eu posso pensar na situação aí de procedimentos para essa análise. E junto, né, com essas apresentações aí dos procedimentos, a gente também precisa pensar, né, na hora de elaborar lá nossos objetivos de pesquisa, a gente precisa também analisar se a gente vai precisar de realizar algum desses procedimentos e aí pensar nessa precisão dos dados. Então, o que a gente falou, né? É necessário que esses dados coletados ele tenham uma precisão maior, ou seja, considere um maior número de casas decimais, né, ou esses dados que vão ser coletados são valores, né, do tipo inteiro. Então, é importante pensar na precisão dos dados. Outra pergunta importante, quando vocês estiverem nos grupos, para vocês poderem discutir sobre os objetivos, né, sobre a justificativa lá do projeto de vocês, é como que vocês vão organizar os dados, né, de uma forma clara. Como que vocês podem apresentar isso para as pessoas, de forma que as pessoas consigam entender aquilo que vocês estão tentando passar. E, né, quais ferramentas ou o que vocês podem usar para poder auxiliar nessa análise dos dados. Então, lembrando, né, que nessa fase do projeto de vocês, a gente está na primeira etapa, a gente está planejando o trabalho de conclusão de curso. A gente vai realizar, nesse primeiro momento, um plano, né, do que a gente espera atingir com um produto no próximo bimestre. Então, lá no DTCC, vocês vão desenvolver lá o site, vão desenvolver o aplicativo, ou o que vocês tiverem em mente aí, para a gente definir a temática e o produto. Mas, né, até a gente chegar nesse ponto, a gente precisa desenvolver esse planejamento com essas etapas, né, que vocês irão desenvolver. Então, nesse primeiro momento, é mais a concepção ali das ideias, né, do que vocês pretendem para esse trabalho futuro. E como que eu posso, né, organizar esses dados de forma clara? Então, é importante a gente observar, né, conforme a citação aqui de Neto 2008, que quanto mais simples eu organizar esses dados coletados, mais claros e objetivos eles vão ser dentro da minha análise. Tá? Então, a forma como a gente organiza, né, esses dados, ele pode deixar essa análise mais clara e objetiva. Tá? Então, é importante a gente verificar isso. E aí, aqui tem alguns exemplos, né, de como isso pode acontecer. Então, lembra lá, né, do diário de bordo? Então, eu posso realizar ali anotações
referentes ao que eu estou coletando de dados, né, no meu diário de bordo. Só que essa organização aqui, para a apresentação, né, desses resultados, não fica muito claro, né, por mais que a pessoa que esteja inserida nessa pesquisa, ela entenda aquilo que ela fez. Se a gente for apresentar esses dados da forma como eles estão aqui, fica mais difícil para uma pessoa que não conhece o projeto, não sabe o que você está escrevendo ali no seu trabalho de conclusão de curso, fica mais complexo para ela entender, tá? E aí a gente pode, né, trabalhar, então, com a organização desses mesmos dados, né, que eu tenho ali, através de uma tabela, por exemplo. Então, dessa forma aqui, fica mais claro a pessoa olhar essa tabela e entender do que se trata ali esses dados que estão sendo apresentados para ela. Né? Ou, né, eu posso também trabalhar através de gráficos, que a gente vai ver agora mais para frente. Tá? Então, essas ferramentas de análise de dados, a gente está falando aqui não do software, né, específico, mas de usar esses recursos que a gente falou como a tabela, como um gráfico, para poder mostrar esses dados, né, de uma forma mais impactante, para poder auxiliar, né, nessa interpretação dos resultados. Então, vai ajudar aí o leitor, a pessoa que quer saber mais sobre o seu projeto, né, ele vai ter uma interpretação disso, desses resultados, de uma forma mais fácil. E para que serve, né? Sempre a gente traz aí essa questão do porquê que a gente faz isso, né? Vai permitir que a gente analise a influência das variáveis que a gente está estudando, né? Dos dados coletados. Então, ela vai ser útil quando a gente precisa, por exemplo, que esses dados sejam classificados em 2 ou mais dimensões. Então, eu posso escolher uma ferramenta que possa me ajudar nessa visualização, né, na forma como eu vou ver, na forma como eu vou interpretar e na forma como eu vou conhecer aqueles dados que estão sendo apresentados naquele projeto. Ferramentas que a gente pode usar, né, aí sim a gente está falando de ferramentas tecnológicas, né, embora a gente esteja trabalhando com dados muitas vezes estatísticos, mas existem alguns aplicativos aqui que auxiliam nessas ferramentas. Então, aqui a gente está falando de novo, né, do Excel, do pacote Office, porque ele é um aplicativo que vocês têm maior acesso, porque vocês têm ele gratuito aí através do e-mail institucional, então todo mundo pode ter acesso, livre, né, de pagar a licença, já está com a licença paga, né, pelo Centro Paula Souza. Então, vocês têm um software original que você pode instalar aí no seu computador, notebook, quem tem, né? Quem não tem pode baixar o pacote Office para o celular, também tem, né? Então, pode ter o aplicativo também no celular e utilizar, né, esse pacote Office aí para realizar esse tipo de levantamento, né? Então, a gente já viu o Excel na aula passada, para a gente criar lá o cronograma, por exemplo, que também é uma das etapas do plano de trabalho de conclusão de curso, né? Onde a gente tem que criar lá o cronograma das etapas que a gente vai desenvolver no próximo semestre, que até é um dos capítulos que a gente vai ter que escrever, né? Que vocês vão ter que escrever através daquele template que foi compartilhado lá com vocês. A gente vai fazer esse compartilhamento de novo dentro de cada grupo, com aquelas partes pós-textuais, pré-textuais e textuais que vocês precisam escrever no projeto. Então, é um dos recursos que vocês podem usar aí com o auxílio também do Word, né? Vocês podem usar para escrever o plano. E as representações, né? Então, eu posso representar esses dados de forma textual também, né? Se eu não quiser colocar isso num gráfico, se eu não quiser colocar isso em uma tabela, eu posso escrever,
né? Então, como que ficaria o exemplo de algo escrito, né? Então, eu teria que escrever de forma extensa toda essa representação desses dados. Então, um exemplo aqui, né? Uma máquina que realiza um trabalho de 1.125 joules em 5 segundos apresenta uma potência de 225 watts. Para a gente colocar isso numa tabela, eu colocaria uma coluna aqui para representar os joules, uma para representar o tempo e outra para representar a potência, né? E organizaria todos esses dados ali em uma tabela. Visualmente é bem mais prático para a gente ter esses resultados, né? Mas, claro, a gente consegue fazer isso também através de um texto. Outra forma, né, se eu não quiser usar a forma textual, aí sim eu posso trabalhar com a representação gráfica. Então, aí a gente usa diagramas, né, eu posso usar tabelas, eu posso usar gráficos para realizar essa representação. Algo que eu queira representar através de um diagrama, né? Então, aqui tem um exemplo de diagrama, né? Ao invés de eu escrever um texto, como está aqui. Então, aqui ele está falando sobre processo de fabricação de gordura vegetal. Então, tem algumas etapas, né, que estão em uma determinada ordem. Então, ao invés de eu escrever esse parágrafo aqui em forma de representação textual, eu posso representar através deste diagrama aqui, tá? Que eu vou conseguir realizar a mesma interpretação, né, que o que está aqui nesse parágrafo, só que de uma forma mais visual, né, mais intuitivo, às vezes, se você for uma pessoa, né, que tem mais facilidade quando você trabalha com recursos visuais. Então, o diagrama ele pode facilitar nesse sentido, né, de demonstrar aquilo que você pretende passar para o seu público, para as pessoas que estão vendo ali a sua apresentação. E para trabalhar em tabelas, né, e gráficos. Então, normalmente essas representações também são visuais, né? E sempre quando a gente quer mostrar ali um conjunto de dados quantitativos. Então, lembra lá, né, dos dados quantitativos e qualitativos. Quantitativos é quando a gente está trabalhando com números. Então, eu falo que eu tenho lá dados quantitativos. Lembra lá de quantidade, né, que você vai saber se a sua pesquisa ela trabalha com dados quantitativos ou qualitativos. Então, quando a gente fala em tabela, em gráfico, a gente está falando aqui de dados quantitativos, tá? Nas tabelas, né, apenas os valores de cada variável estão representados, enquanto nos gráficos pode-se visualizar a relação entre as variáveis. Então, a tabela ela é algo um pouco mais estático, que eu vou ver os números ali que estão dentro de cada célula, né, da minha tabela. No caso do gráfico, eu consigo comparar um valor com o outro. Então, a forma de visualizar, né, ela é diferente nesse sentido da relação entre as variáveis, e não de uma forma mais estática, né, cada variável ali no seu quadradinho. Então, aqui, só para a gente ter um exemplo, né, o conjunto de dados sendo representado ali por uma tabela. Então, tenho lá duas colunas aqui que representam uma o tempo e a outra o espaço percorrido, né? Um exemplo aí de para calcular a velocidade ou alguma coisa nesse sentido. E a mesma representação, né, através de um gráfico. Então, aqui eu consigo relacionar, né, uma variável com outra, tá? E ter uma visualização desse resultado diferente, né, daquela da tabela. Um outro exemplo também, né, dos mesmos dados sendo representados através de uma tabela ou através de um gráfico. Então, aqui, né, a dinâmica, né, a forma como a gente vai visualizar a relação desses dados, ela é mais clara através de um gráfico do que de uma tabela.
né? Aqui a gente tem os dados lá ali, tudo bonitinho, cada um no seu lugar. Mas aqui eu consigo verificar essa movimentação, né, que esses dados faz através do seu relacionamento aqui dentro do gráfico. Então, são formas, né, de representar, e é importante a gente entender o que a gente espera com essa representação, né? Qual que é o seu objetivo? Se é só apresentar os dados, ou que a pessoa, o leitor que estiver fazendo uso ali do seu projeto, do seu trabalho, ele entenda essa relação entre esses dados. E o que é importante a gente lembrar de tudo isso que a gente falou agora? Então, essa primeira parte aqui, a gente vai recapitular o que eu falei agora, para que possa preparar vocês para aquelas questões, né, que a gente falou ali há pouco. Então, quando a gente termina a explicação, tem lá alguns lembretes para vocês fixarem mais aí o que foi abordado agora, né, para que prepare vocês para responder as questões. Então, primeiro, né, a diferença entre variável e dado. Então, lembrando lá, né, que a variável é um termo independente e numa determinada relação ou função pode ser substituído por diversos valores, né, ou termos determinados. Então, eu posso dizer lá que o número de filhos, né, de uma família é N, e esse N ele pode representar vários valores ali, dependendo, né, do que o meu entrevistado me responder. Já o dado, né, os dados aqui, eles são uma quantidade conhecida e serve de base para nossa investigação do problema. Então, eu sei, né, qual é o valor que esse dado ele vai representar. Então, eu posso escrever também esse dado por meio de uma variável. Então, posso dizer que a representação ali daquele dado, né, é através de uma variável. Então, por exemplo, eu posso dizer que o peso de um determinado aluno, eu tenho lá 50. Né? Eu posso dizer que esse número 50 é o peso de alguém e ele vai ser representado através de uma variável P. Ou esse P dentro do meu projeto, ele pode representar algum outro valor. Vai depender, né, do que eu indicar ali que essa variável vai representar. Em relação aos diagramas e os gráficos, né? Então, o diagrama a gente chama de representação visual, mas ele é mais indicado quando a gente quer ilustrar um conceito. Então, eu vou criar lá um conceito, vou colocar algo organizado, né, ordenado. Então, posso usar um diagrama, um organograma, para poder fazer essa representação. E, né, lembrar sempre que o diagrama ele não vai apresentar dados quantitativos, ou seja, dados numéricos. Então, quero representar uma palavra, eu quero representar alguma imagem, eu posso usar um diagrama para isso. Já os gráficos, né, que também são representações visuais, eles vão servir para representar conjunto de dados quantitativos. Então, o gráfico, sim, né, ele faz uso aqui dessa apresentação de dados quantitativos. Então, vou ter valores numéricos ali sendo representados através desse gráfico. Beleza? Então, ali as referências. Deixa eu só pausar aqui para a gente pegar o link para vocês. Oi, Adenaldo, tudo jóia? Saiu? Só vi você agora. E já saiu. Quando está compartilhando a tela, não dá para ver quem está aqui ou quem não está aqui. Meninas, vocês têm alguma pergunta disso que eu falei até agora?
diagrama, Jennifer? Então, é o seguinte, a gente pode representar os nossos dados, né? Quando a gente for realizar lá a parte de análise de resultados, através de diagramas. Então, esses diagramas, eles podem ter diversos formatos, vai depender daquilo que você quer representar. Mas esses diagramas, eles não representam valores numéricos, né? Normalmente, ele vai representar alguma situação, algum conceito. Por exemplo, eu vou abrir aqui o editor de textos Word, para a gente ver alguns tipos de diagrama, né, e o que você pode representar através dele. Deixa eu só abrir aqui o meu Word compartilhado. Então, aqui, ó, quero representar alguma coisa, né, algum conceito, algum dado organizado de uma determinada forma, né, de algum formato, eu posso usar essa representação através de diagramas. Então, se a gente for usar um recurso tecnológico para fazer essa representação, aqui dentro do Word, nós temos, né, essa opção aqui, ó, do Smart Art. Então, dentro do Smart Art, ele tem lá vários tipos de gráfico, né, que são diagramas, que você pode usar para representar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero representar a hierarquia de uma empresa. Então, eu vou usar esse diagrama aqui, ó, que é um organograma, para fazer essa representação. Então, eu quero colocar lá que aqui tem o diretor da empresa ou o presidente, aí depois tem o assistente dele, e aí vem lá os diretores, né? O diretor executivo, o diretor gerencial. Então, eu vou criando, né, as partes aqui através dessa representação, através desse diagrama. Diretores, não, diretor só. Diretor gerencial, diretor executivo, diretor de marketing. Então, dentro lá do meu trabalho tem algo que eu preciso representar, mas que não carrega, né, que não traz ali valores numéricos para essa representação. Então, eu uso um diagrama para isso, tá? Então, aí vai depender, né, do que você quer representar, você pode escolher um diagrama diferente, né? E aqui no Smart Art, tem muitos diagramas que você pode usar, né? Então, eu quero representar lá uma pirâmide, né? A pirâmide de Maslow, por exemplo. Então, vou criar lá a pirâmide. Fica mais fácil do que a gente criar elemento por elemento, ele já está pronto ali, e aí é só você colocar o seu texto aqui dentro, tá? Para representar aquele diagrama que estava ali no exemplo, né? Eu posso ter lá algum elemento, e aí eu quero colocar lá a setinha, né? Eu consigo fazer isso parte a parte também, trabalhando ali com as formas, por exemplo. Que aí eu vou indicar lá que eu tenho uma setinha para baixo, e aí vai vir lá um outro elemento. Elemento 2. Então, eu vou criando uma representação. No Smart Art, a gente pode escolher algo que seja parecido com isso que a gente quer e que deixe, né, o nosso trabalho com um aspecto um pouco melhor, né, uma visualização melhor. Então, eu posso escolher, né, tem vários recursos aqui dentro que a gente pode se utilizar para criar esses diagramas, né? Ele já vem pré-montado aqui, na verdade, e aí você só vai escolher aquele que vai ficar melhor para representar ali o que você quer dentro do trabalho. Beleza? Não sei se ficou mais claro agora. Não sei se vocês já conheciam, né, o Smart Art, já tinham usado alguma vez no Word também. Ah, sim, beleza. Vocês fizeram, né, de programação de computadores, também as representações lá, quando você quer usar um diagrama para representar o fluxo
dos dados dentro do seu programa, do seu algoritmo. Então, você tem lá as figuras geométricas que representam lá cada parte do programa. Então, quando você quer falar que você está guardando, armazenando dados numa variável, você vai usar uma representação gráfica. Quando você quer indicar que você está trabalhando ali uma estrutura de decisão, você vai usar uma outra representação, que é o losango. É isso mesmo, esse mesmo sentido aí. Então, eu posso usar um diagrama para fazer essa representação. Por exemplo, no projeto de vocês, se vocês forem desenvolver, eu quero desenvolver lá um programa que vai, sei lá, fazer a votação do Grêmio. Então, eu posso criar lá um aplicativo que vai aceitar lá os votos dos alunos para escolher lá a equipe do Grêmio da escola. Então, o seu projeto, né, ele é um programa para poder fazer o levantamento aí, a apuração, né, da eleição do Grêmio. Mas nessa parte do plano, você pode usar um diagrama para representar como que vai ser isso. Então, o aluno vai ter que escolher lá um dos candidatos, depois o seu sistema vai fazer algum cálculo, né? Então, você vai representar isso através de um diagrama. Você pode não saber ainda criar o programa usando uma linguagem de programação específica, mas você já sabe aquilo que você quer. Então, você pode usar essa representação gráfica aí para dizer, né, aquilo que vocês pretendem fazer. É isso mesmo, a comparação é essa. Belezinha? Deixa eu compartilhar o link, então, das perguntas. Se tiver mais alguma pergunta também, pode ir fazendo aí que eu vou falando, tá? Ó, esse link que eu vou compartilhar aqui, ó, acabei de compartilhar agora no chat, vocês vão clicar, né, para responder as perguntas sobre essa parte de análise de dados. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da primeira parte do projeto, que é a parte de pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa bibliográfica, vocês vão ver que ela é muito importante, por isso que ela faz essa parte aí, dessa primeira parte do projeto, para que vocês possam buscar referenciais para usar dentro do trabalho de vocês. Então, toda a pesquisa, todo o projeto, todo o trabalho, seja ele de conclusão de curso ou algum projeto que vocês vão desenvolver para um evento, é importante vocês terem esse referencial bibliográfico sendo usado dentro do projeto de vocês, mesmo que seja, né, a criação de um produto, site, aplicativo, indefinidamente aí, vocês podem criar qualquer coisa, mas é importante realizar essa pesquisa bibliográfica para dar um embasamento teórico no trabalho de vocês. E o que vem a ser, né, essa pesquisa bibliográfica? Então, quando a gente fala em pesquisa bibliográfica, a gente está falando de realizar ali uma investigação, uma seleção de informações. E onde que a gente pode buscar, né, essas informações? Eu posso usar ali livros, posso usar revistas científicas, posso usar trabalhos que foram publicados lá em congressos, monografias, dissertações, né, teses. Qual que é a diferença desses materiais? Então, no caso das monografias, né, a gente está falando de trabalhos de conclusão de curso, de graduações, né? Dissertações, a gente está falando de trabalhos de mestrado. Teses, a gente está falando de trabalhos escritos lá para o doutorado, né? E congressos, né, são eventos que ocorrem, pode ser congresso, pode ser simpósio, que discute sobre uma determinada temática que você vai estar investigando para poder escrever ali o seu trabalho, tá? E eu posso encontrar, né, essas informações também em livros específicos da área, em revistas científicas da área. Então, uma revista que aborda sobre o uso da tecnologia na educação, o uso da tecnologia na medicina, por exemplo. Então, você vai trabalhar ali com um aspecto relacionado à área médica e também um aspecto relacionado à área de TI.
né, de tecnologia de informação. Então, são canais onde você vai ter um material mais específico sobre aquele assunto. Tá? Então, se o seu trabalho, né, tiver essa temática para trabalhar com algo relacionado a uma área específica, você vai ter que encontrar esse referencial através dessa pesquisa bibliográfica. Tá? Então, a gente faz uma coleta, né, dessas informações bibliográficas e a gente pode transcrever essa coleta através de arquivos, né, fichas ou fichamento, como alguns chamam. Eu não sei se vocês já fizeram fichamento alguma vez na vida escolar de vocês. Vocês já trabalharam com fichamento? Sabe o que é um fichamento? Já ouviram falar esse termo? Deixa eu só voltar aqui para mim ver se alguém respondeu alguma coisa no chat. Alguém já fez algum fichamento alguma vez na vida? Não se lembra? Deixa eu mostrar um modelo aqui de fichamento, depois eu compartilho com vocês também. Vocês podem adotar, né, o fichamento para a rotina de pesquisa de vocês. Também é uma forma de vocês guardarem, né, as informações daquilo que vocês estão pesquisando. Ou, né, usar lá o diário de bordo para fazer essa coleta aí dos dados importantes para depois você referenciar o seu trabalho. Tá? Então, tem duas formas de a gente fazer isso. O fichamento é uma forma que você pode amenizar, né, algumas partes do trabalho. Então, você vai colocar isso tudo lá dentro dessa ficha, dentro desse fichamento. Deixa eu achar um modelo aqui para eu compartilhar com vocês. Vou abrir para vocês verem, depois eu disponibilizo aí no chat também. Modelo para fichamento. Deixa eu colocar aqui. De conclusão de curso. Deixa eu compartilhar a tela. Então, ó, o fichamento nada mais é do que você criar uma ficha. Aqui eu criei um modelo também usando o Word, para que a gente possa registrar alguns dados daquele livro, ou da revista, ou do capítulo de livro, ou de um trecho lá de um congresso que você assistiu, ou um artigo que você leu sobre aquele tema, e aí você vai colocar nessa ficha, né, alguns dados que fique fácil depois você retomar quando você precisar escrever sobre isso lá no seu trabalho. Então, enquanto você está lendo ali o artigo, está lendo ali o livro, o capítulo de livro, você vai anotando essas informações. Então, você pode criar esses fichamentos, por exemplo, em arquivos lá do Word, como esse exemplo aqui que eu estou disponibilizando para vocês. Pode criar esse fichamento no próprio caderno, né? Ou, como eu falei, pode colocar isso lá no diário de bordo. Então, você vai ter lá o fichamento de, sei lá, 5 artigos que vocês leram lá sobre o tema do trabalho que vocês pretendem elaborar. E aí, quando vocês forem usar as referências, quando vocês forem usar as citações ali daquele livro, ao invés de você pegar o livro de novo, procurar lá onde está a página que você quer colocar lá no seu trabalho, procurar lá o nome do autor, procurar o título correto, ou o ano de publicação, você já vai ter todos esses dados nessa ficha. Então, você só vai pegar ali a ficha daquele livro e passar para o seu trabalho, tá? Nem todo fichamento que você faz significa que você vai ter que usar no seu trabalho. Pode ser que você não use, mas faz parte, né, dessa pesquisa bibliográfica você manter esses registros para depois facilitar a sua busca. Ao invés de você ter que buscar de novo lá o artigo na internet, né, ao invés de você ter que ir lá na biblioteca de novo pegar aquele livro, você já tem as informações que você vai precisar sobre aquele material disponível com você.
né, através desse fichamento. Então, são algumas informações que você vai colocar aqui. Então, por exemplo, o tipo de texto, né, se é um livro, se é um capítulo de livro, se é uma dissertação de mestrado, se é um trabalho de conclusão de curso de nível médico, se é uma revista científica, né? O assunto ou o tema abordado, então está falando ali sobre educação e informática, está falando sobre acessibilidade informática, sobre qual que é a temática que ele está abordando ali que interessa para o seu trabalho. A referência bibliográfica, então, normalmente aqui na referência, né, você já pode colocar dentro das normas da ABNT, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também na aula hoje, mas você já pode colocar, né, dentro da norma aqui para facilitar, porque aí é só copiar aqui e jogar lá para o trabalho, né, que ele já vai estar escrito da forma correta. Então, se você faz isso no fichamento, fica mais fácil depois lá na hora de montar o trabalho. E aí você pode fazer ali um resumo, colocar alguma coisa que você achou interessante ali daquela obra, que vai ser importante depois para você usar no seu trabalho. A mesma coisa aqui das citações. Então, as citações são trechos lá desse livro, desse artigo, que você vai querer usar no seu trabalho. Então, eu quero colocar na íntegra aquela citação. Então, eu vou copiar aquele trecho lá do livro e eu tenho que indicar em que página estava. Porque na hora de escrever a citação, também tem uma norma ABNT específica para a gente escrever isso lá no trabalho. Mas aí a citação já vai estar aqui. Você já sabe qual é o trecho que você vai usar, já sabe qual é a página e o ano da publicação, porque vai estar aqui na referência, né, que são informações que você precisa pôr na citação lá do seu texto. Então, ela já vai estar aqui dentro dessa ficha, fica mais fácil para você depois escrever isso lá no seu trabalho. A indicação da obra, então, se é indicado lá para especialistas, para pessoas leigas, né? O local aqui pode ser que seja o site de onde você tirou lá o artigo, ou, por exemplo, é da biblioteca, né? É um livro físico que você tem em casa. Então, são algumas informações básicas que compõem ali, de uma maneira mais fácil, aquilo que você vai trazer, que você vai abordar no seu trabalho depois, tá bom? Isso é um fichamento. Vocês, se pretendem, né, seguir aí carreira acadêmica, vocês vão ouvir falar em fichamento em outros momentos aí da vida acadêmica de vocês, pode ter certeza disso. Bom, então esse fichamento eu posso criar esses arquivos, como a gente falou, ou, né, eu posso também fazer lá no diário de bordo, né, que também é um caderno onde você vai fazer as anotações, então você pode também marcar esses pontos principais aí no diário de bordo. Beleza. Então, para que serve, né, a nossa pesquisa científica? Para o trabalho, serve para tudo, né? Então, a gente também pode ver o que as pessoas utilizam, né, as técnicas que estão sendo empregadas na hora de escrever os trabalhos, então, qual é o método de pesquisa que foi usado, né, se houve coleta ou não de dados. Então, também você consegue ter essa visualização de como as pessoas estão escrevendo, né, e você pode trazer isso para dentro da sua escrita também. Então, o ponto principal aqui na pesquisa bibliográfica é a leitura, né? De uma certa forma, eu sei que muitos não gostam, né, de ler, mas ler é muito importante, porque quanto mais a gente lê, mais facilidade em escrever a gente vai ter, né? Quem não é muito acostumado a ler vai ter mais dificuldade, porque não vai conseguir visualizar isso lá dentro desses textos, né, porque não fez a leitura, e vai precisar usar esses recursos depois na sua escrita. Então, vai ficar um pouco mais trabalhoso. Nada impossível, né, mas vai ficar um pouco mais trabalhoso. Beleza. E, né, a ABNT. Então, não sei se vocês já ouviram falar esse termo alguma vez, mas muitos alunos, né,
tem a ABNT aí como o bicho-papão dos trabalhos de conclusão de curso, mas na verdade não é bem assim, tá? Porque a norma ABNT não é algo que você precisa decorar. Você pode ter a norma ABNT e realizar consulta quando você precisar. Então, você não precisa decorar todas aquelas 150 páginas lá da norma. Você pode ter ali o documento em mão e quando você precisar de alguma parte ali da norma, você faz lá a sua consulta, tá? E o que é essa ABNT? Então, é uma associação, chama lá Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde eles definem algumas normas técnicas para várias coisas, né? Então, ele vai normatizar, né? Não só a parte de textos acadêmicos, que é a norma da ABNT que nos interessa aqui para o trabalho de conclusão de curso, mas também há normas para várias outras coisas. Então, eu consigo verificar normas, né, não só a ABNT, mas também ISO. Por exemplo, muitas empresas trabalham, mudam lá suas estruturas para conquistar algumas certificações ISO, né, que indica lá o padrão de qualidade daquela empresa. Então, ela vai trabalhar dentro dessas normas para atingir esse padrão de qualidade. A ABNT também, ela vai definir um padrão de qualidade ali para a produção dos nossos textos. Então, ela vai dizer lá com quanto centímetros eu tenho que ter lá de distância do texto do parágrafo, quanto eu tenho que ter lá do tamanho da letra, né? Então, para que cada um não escreva da forma que quer, né, existe essa padronização. Então, para que realmente, quando a pessoa escrever lá 10 páginas de texto, serão 10 páginas de texto, porque todo mundo vai ter ali o mesmo tamanho de fonte. Né? É diferente de eu falar, todo mundo escreve aí 10 páginas de texto e alguém vai lá e coloca o tamanho da fonte 20. Né? Com certeza ele vai ter menos páginas de texto se eu colocar o padrão 12 do que o outro que escreveu com 12. Né? Então, é uma forma da gente trabalhar aí todo mundo seguindo as mesmas regras, tá bom? Então, ele vai fornecer aí essas normas. E para a gente trabalhar dentro dessas normas, né, existem algumas partes lá do texto que vocês vão escrever que é importante a gente entender o que cada uma delas significa. Uma dessas partes é a citação, como a gente falou ali no fichamento, né? Eu posso citar o texto de um autor fazendo essa citação no meu trabalho, tá? Então, eu vou trazer essa citação importante e vou dar credibilidade para o meu texto. Por quê? Eu sei que um autor já publicou lá um livro sobre esse assunto. Eu sei que um determinado autor já escreveu para uma revista científica sobre isso. Então, ele vai trazer credibilidade para o seu trabalho. Você vai estar dando credibilidade também para esse autor, né, que publicou esse livro, que escreveu esse artigo. Só que a gente faz isso através da citação para que você não copie, né, o trabalho da pessoa usando aí de má fé, né? E se cometendo aí plágio, copiando a obra de alguém. Então, você vai referenciar isso e vai demonstrar, né, que você está realizando essa cópia, mas ela é uma cópia consciente, ela é uma cópia aí fazendo uma citação desse trecho que o autor trouxe lá no livro dele. E quando a gente fala a palavra referência, né, a gente vai listar tudo que a gente citou dentro do nosso trabalho. Então, quando a gente coloca lá no final, né, do trabalho a palavra referências, significa que aqueles autores eles foram citados em algum momento dentro do meu trabalho, citado como a gente tem feito aqui, ó. Estou dizendo lá quem foi e o ano, tá? Então, eu estou fazendo uma citação e lá nas referências eu tenho que ter o nome dessas pessoas que eu estou citando dentro do meu trabalho. E essas referências, né, elas podem ter citações de forma direta ou indireta, a gente vai ver o que significa cada uma delas, mas elas estão presentes, né, através de citações dentro do trabalho. E quando lá no final do trabalho, né, do artigo, do
do livro, quando ele coloca lá a palavra bibliografia, significa que ele vai colocar ali tudo que foi consultado durante a pesquisa bibliográfica. Então, todas as fontes que ele buscou, né, seja livro, seja revistas, seja qualquer coisa, mesmo as que não foram citadas no texto. Então, eu tenho que colocar tudo, né? Eu usei lá, fiz um fichamento, né? Não usei aquela citação que eu pus lá no fichamento, dentro da minha escrita, dentro do meu texto, mas eu quero usar essa referência aí para demonstrar que eu consultei outras fontes também. Então, aí a gente está falando, né, de bibliografia, tá? Bibliografia, ela vai considerar tudo. A referência, ela vai considerar somente aquilo que foi citado dentro do trabalho. Beleza? Tranquilo aí essa diferenciação? E aí, a forma que a gente vai escrever uma citação direta ou indireta, ou citação de citação, ela faz parte de uma norma ABNT, que é a NBR 10.520, tá? Então, eu tenho aqui essa norma, né, NBR 10.520, que vai me dizer a forma como eu tenho que usar a citação dentro do meu trabalho. Então, essa citação, ela pode ser direta, pode ser indireta, ou pode ser uma citação de citação. Ou seja, alguém foi lá, fez uma citação de um autor dentro do trabalho dele. Aí você leu o trabalho daquela pessoa, viu aquela citação lá e quer citar aquilo que foi citado já dentro do trabalho de outra pessoa. Você pode fazer isso também, né, no seu trabalho. Mas é sempre importante, né, ao invés de você fazer isso, você buscar quem é o autor lá original que gerou aquela citação, e aí você faz uma citação no seu trabalho, tá? Então, vai ter lá na referência dele o nome do livro, qual é o capítulo, tudo mais. Então, ao invés de você fazer citação da citação, vai lá, pega quem é o autor, né, busca lá a obra, e aí você faz a sua citação em cima desse livro ou dessa revista, tá? Ao invés de usar uma citação de citação. Fica mais claro, tá? Mas pode fazer também citação de citação. Embora, né, algumas instituições não gostem muito de trabalhos que tenham esse formato aqui, né, de citação de citação. A citação direta, né, quando eu vou escrever de forma literal, então eu vou copiar mesmo a frase que o autor escreveu. E aí eu tenho que indicar, né, para dizer que eu estou fazendo essa citação, o sobrenome do autor, com a primeira letra em maiúsculo, o ano da obra, né, que ele fez a publicação lá da obra dele, e em qual página esse trecho que eu estou escrevendo está. Tá? Então, por isso que lá no fichamento, né, tem lá aquela opção para você colocar ali a citação e a página, porque aí fica mais fácil. Você sabe qual é a frase que você vai usar, né? Você pega a frase e já monta aqui dentro do seu trabalho, né, uma citação direta. Ou pode ser uma citação também indireta, quando a gente vai pegar a base ali do que o autor escreveu e vai transcrever ali, né, com as nossas palavras. Então, isso chama citação indireta, porque eu não estou escrevendo exatamente aquilo que a pessoa escreveu. Cuidado, né, quando a gente fala de citação indireta, porque aí as pessoas falam assim, então eu não vou copiar uma das palavras que está ali, que aí eu vou estar escrevendo com as minhas palavras. Não. Para você escrever com as suas palavras, você vai reescrever essa frase de uma outra forma, tá? Não é só inverter ou trocar uma palavra por outra que vai indicar que aquilo é uma citação indireta. Então, cuidado, né? Se for para escrever o que está escrito lá na obra, usa a citação direta. Tem uma forma da gente fazer isso, tá? Eu posso fazer isso usando citação. Eu não posso fazer cópia lá do trecho do livro se eu não colocar a citação, né? Não dizer quem foi o autor, nada, e aí eu estou usando como se fosse meu aquele texto, né? E na verdade não é, tá? Então, faz uma citação direta. Exemplo, né, de citação direta curta.
Eu vou escrever o sobrenome do autor, então só com a primeira letra em maiúscula aqui. Aí, entre parênteses, eu vou colocar lá o ano e o número da página, separado aqui por vírgula. Aí eu tenho que usar aqui o P ponto, né, e o número da página. E aí eu vou completar lá o meu parágrafo. Então, eu estou dizendo lá, o Silverstone 2017, página 330, define que. E aí eu quero que essa definição que ele fez seja exatamente o texto que ele escreveu lá no livro dele. Então, é só eu escrever a frase entre aspas duplo, tá? Então, isso aqui já indica que eu estou fazendo uma citação direta. Posso também fazer a citação de uma outra forma dentro do meu parágrafo. Eu posso escrever o texto que ele falou, entre aspas, duplo, e aí no final do parágrafo, eu colocar aqui entre o parênteses o sobrenome dele, tudo em maiúsculo, vírgula, o ano, vírgula, a página que ele escreveu. Tá? E aí, na hora de escrever lá as referências do trabalho, eu vou colocar lá o sobrenome do autor, tudo em maiúsculo, as iniciais do nome da pessoa depois da vírgula, o nome da obra, né, em letras em negrito, e quando esse nome, né, o livro ou o capítulo do livro, ele tem um subtítulo, né, ele tem título e subtítulo, eu vou usar aqui os 2 pontos para indicar o subtítulo, tá? Aí o subtítulo ele não vem em negrito, só o título. E aí, por exemplo, quando tem traduções, né, é um livro que é estrangeiro, tem lá o nome do tradutor, eu posso colocar lá quem fez a tradução. A cidade, né, o número da edição é a 7ª edição, a editora, o ano de publicação e quantas páginas tem aquele livro. Todas essas informações aqui, que vêm em referências, quando a gente está falando de livro, quando você abre ali a contracapa do livro, tem lá o catálogo bibliográfico que traz esses dados, tá? Então, é só você procurar, né, no próprio livro, você já vai ter todas essas informações. Quando é tradução, tem lá o nome do tradutor, quantas páginas tem, onde que foi publicado, qual que é a editora, qual é a edição, tá? Isso tudo a gente não adivinha, tá no próprio livro. Então, quando eu tenho esse livro em mãos, né, é mais fácil de eu encontrar essa informação. Muitos artigos que a gente consulta na internet, artigos científicos, vai ter dentro do próprio site lá como citar, né, aquela obra no seu trabalho. Então, eles já escreveram lá da forma correta que você tem que usar para fazer aquela citação. Muitas obras já têm isso. Então, a gente não precisa ficar quebrando cabeça, não precisa ficar procurando lá na ABNT, né? O próprio site já traz como você deve fazer tanto a citação quanto a referência daquele autor nos seus trabalhos. Mas, se tiver que procurar na ABNT também, tranquilo, né? Lembra lá que é só a gente consultar. Para fazer uma citação longa, né? Direta longa. Ele vai ser semelhante ali à citação curta, só que a diferença é que quando a gente tem mais de 3 linhas que a gente quer copiar daquele texto, então tem um parágrafo maior que eu quero copiar, ele vai ter uma formatação diferente dentro lá do nosso editor de texto. Então, repara aqui, né, que eu tenho o corpo do texto, então é um parágrafo que eu estou escrevendo lá, e aí essa formatação desse parágrafo, ela tem lá o tamanho da fonte 12, o espaçamento entre linhas é de 1,5 cm. Então, o recuo aqui é de 1,5 cm, né, da margem esquerda para o início da minha primeira linha, os demais, né, já na margem esquerda mesmo. O meu texto aqui ele é formatado em parágrafo justificado, tá? Então, aqui é o corpo do texto. Quando eu vou escrever a citação direta longa, eu vou ter aqui o parágrafo, né, que eu transcrevi literalmente lá do livro, ou da revista, ou do material que eu estou consultando, eu quero escrever exatamente o que o autor trouxe naquele parágrafo, aí eu tenho que usar um recuo maior aqui da minha margem esquerda. Esse recuo aqui é de 4 centímetros, tá? E aí o tamanho da fonte ele vai ser menor, vai ser tamanho 10,
e o espaçamento entre linhas vai ser o simples, que é de 1 centímetro só. Então, a formatação dele, né, dentro do trabalho, ela é diferente do restante do trabalho, tá? E aí a forma de escrever a referência também é a mesma coisa, né? A gente vai ver quando a gente tem mais de um autor, que jeito que a gente escreve, quando é um capítulo de livro, que é nesse exemplo aqui, como que a gente escreve. Então, aqui, né, a formatação, quando é uma citação direta longa, né, ele tem uma formatação diferenciada. Não sei se vocês se lembram, né, vocês devem ter visto lá no documento do Word também, quando vocês trabalharam aí com os aplicativos, a forma, né, como vocês fazem essa citação. Deixa eu só colocar isso em PTCC. PTCC, terceiro período. Aqui. Deixa eu abrir aqui um documento do Word. Então, por exemplo, né, eu estou aqui escrevendo o meu parágrafo. Tem lá 3 parágrafos do meu texto. Então, essa formatação aqui, ela tem uma formatação específica lá do corpo do texto que está na norma BNT. Então, minha fonte pode ser Times ou Arial, né, o tamanho da fonte 12, parágrafo justificado, e o espaçamento de primeira linha com 1,5 centímetro, e aqui o entre linhas com 1,5 linha, tá? Então, esse é a formatação aqui do meu corpo do texto. Aí, vamos supor que eu queira escrever aqui o meu próximo parágrafo, né? Ele vai ser uma citação longa, então vai ser um parágrafo ali com 6 frases. Então, vamos supor que isso daqui seria a minha citação. Na hora de eu fazer a formatação dessa parte aqui do texto, que eu copiei lá literalmente do livro, né, onde eu estou fazendo a consulta, aí na hora de formatar, eu vou ter que diminuir o tamanho da fonte aqui para 10, né, então vai ficar menor do que o corpo do texto aqui, e o meu espaçamento aqui à esquerda, né, meu recuo à esquerda, ele vai ter 4 centímetros, tá? E aí aqui ele não tem, né, recuo de primeira linha e nem o entre linhas de 1,5, vai ser o simples, tá? Então, o meu texto ele vai ficar aqui mais para o cantinho direito, né, com esse formato aqui. Então, significa que esse trechinho que tem aqui dentro do meu trabalho, ele é uma citação direta longa. Significa que eu copiei esse texto daquele livro, daquele material ali que eu estou citando no meu texto. Beleza? Não sei se vocês já tinham visto nessa parte de formatação também, no editor de textos, mas basicamente é dessa forma aí que a gente faz. Vamos lá, vamos continuar ali. Então, aqui, né, tem lá a citação longa, né, e a formatação aqui, e eu não coloco aspas, tá? Na citação longa. Citação indireta. Então, quando eu quero usar lá a ideia central, né, daquele autor, mas eu vou reescrever com as minhas palavras. Então, ó, eu vou usar essa citação dentro da minha frase, né, dentro do meu parágrafo. Então, eu estou escrevendo lá, recentemente, aí o nome do autor que eu quero citar. Esse et al. Significa que tem mais de 3 autores que escreveu essa obra que eu estou citando aqui. Tá? Então, coloco lá o sobrenome do autor, et al., e o ano da obra. Então, eu coloco lá, recentemente, Liu, et al., 2011, examinaram o uso, e aí eu estou escrevendo isso aqui. Tá? Eu não estou copiando o que estava lá no livro dele.
eu estou reescrevendo isso de uma outra forma, usando ali as minhas palavras. Tá? Então, isso é uma citação que a gente chama de citação indireta. Eu posso escrever dessa forma, vocês vão ver, né, quando vocês pegarem artigo para ler, vocês vão ler, vão ver que tem essa forma de escrita, ou pode ser assim também, usando a citação dos nomes dos autores no final, né, do parágrafo. Então, eu vou dizer, né, a ideia central ali, e aí no final eu vou colocar lá o abre parênteses, o sobrenome do autor, tudo em maiúsculo. Então, o et al. Aqui significa que essa obra também tem mais de 3 autores que escreveram isso. E, né, aqui eu tenho mais de um autor que corroboram aqui com a mesma ideia, né, que participam dessa mesma ideia. Então, eu estou citando os dois. Estou citando aqui esse Polossar e também estou citando aqui esses outros 2 autores, né, que escreveram juntos aí um determinado texto. Então, quando tem menos de 3, né, ou até 3 autores, eu só vou usar o sobrenome deles, separando por ponto e vírgula, e aí o ano, né, da obra de publicação. Então, aqui significa que esse tem 2 autores, e aqui tem mais de 3 autores. Por isso que tem esse et al, ao invés de escrever, né, os outros sobrenomes aqui. Aqui eu coloquei algumas das principais normas ABNT, né, no caso de trabalhos acadêmicos, que é o que nós vamos desenvolver aí na disciplina. Então, tem norma ABNT para o trabalho acadêmico, tem norma ABNT para fazer a citação, tem norma ABNT para escrever um artigo científico, tem norma ABNT para escrever a referência, tem norma ABNT para escrever o sumário, tem norma ABNT para escrever a parte do resumo e do abstract, né, para aqueles trabalhos que tem também que escrever o resumo em inglês. Tem norma ABNT para a gente colocar a numeração das páginas. Então, observa que cada uma tem uma norma específica para a gente fazer isso. Métodos de citação conforme as normas ABNT. Então, a gente viu lá, né, que existem algumas formas de fazer a citação. As normas ABNT, ela vai descrever como que você tem que escrever, né, o nome dos autores, né, dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, quando tem mais de um autor que escreveu a obra, se eu for fazer a citação, usando aqui os autores dentro do meu texto, né, então, Kostek, Porensky, 2013, ressaltaram que, embora diversos, então, eu uso o conectivo E aqui para indicar que são 2 autores. E a primeira letra só em maiúsculo aqui nesse caso. Se eu for colocar na citação os autores no final da minha sentença, aí eles vão ficar aqui entre parênteses, né, todos os 2, e aí os sobrenomes dos autores serão todas em maiúscula, separado por ponto e vírgula, que nem a gente viu ali no outro exemplo também, tá? E aqui o ano, né, da publicação. E aí, na hora de escrever a referência, né, tem também uma padronização aqui da ABNT para a gente fazer isso. Então, quando a gente quer citar, né, usando a NBR 6023, quando a gente tem um autor só, então vou escrever lá o sobrenome do autor, a data, ou, né, no final lá, entre parênteses, sobrenome tudo em maiúsculo, vírgula, a data. Então, aqui tem o exemplo, né, como a gente já tinha visto ali antes. Quando são 2 autores, né, mesma coisa, pode ser o sobrenome do primeiro e o sobrenome do segundo, né, o conectivo E aqui, e a data, ou no final, entre parênteses, sobrenome tudo em maiúsculo do primeiro, ponto e vírgula, sobrenome tudo em maiúsculo do segundo, vírgula, a data. E aqui tem o exemplo. Quando são 3 autores, da mesma forma, né, usando lá o sobrenome, só que aí você vai usar o ponto e vírgula para indicar o segundo e o E para indicar o terceiro. E aí, se for, né, dentro dos parênteses no final do parágrafo, aí você vai usar lá sobrenome em maiúsculo, ponto e vírgula, sobrenome em maiúsculo do segundo, ponto e vírgula, sobrenome em maiúsculo do terceiro e a data. Quando tem mais de 3, então aqui é que entra
o et al, né? Significa que tenho mais de 3 autores. Eu não vou escrever o sobrenome de todo mundo, porque alguns trabalhos permitem lá você ter até 5 autores. Tá? No nosso caso do TCC, vão ser 3 autores. Então, são 3 elementos no máximo aí em cada grupo. Então, vocês vão ter até 3 autores. Então, escreveria o sobrenome dos 3, se alguém algum dia for citar o trabalho que vocês fizeram, tá? Então, quando é mais de 3, você vai escrever o sobrenome só do primeiro autor e o et al, vírgula, data, tá? Mesma coisa quando for no final do parágrafo, né? Sobrenome, et al e a data. Beleza? Então, depende, né, de quantos autores você vai usar aí no seu trabalho. E quando eu quero citar, por exemplo, um meio eletrônico, uma página de algum serviço, né, CETESB, serviço aí de água e esgoto, por exemplo, ou CICUSP, que é um simpósio, né, da USP. Então, eu tenho essa página e eu não tenho o nome do autor, né? Não tem nome de autor, é a empresa ali que está sendo representada. Então, também tem uma norma, né, específica para a gente poder referenciar quando a gente está usando esse tipo de meio eletrônico, mas na hora de usar a citação no nosso trabalho, a gente pode colocar dados da CETESB, ou, por exemplo, segundo os dados do IBGE. Então, você vai colocar lá o ano, né, em tal ano, comprovou-se que a população de Candidomota tinha tantos mil habitantes. Então, é uma forma de você citar lá aquela empresa, né, o IBGE, para referenciar ali aqueles dados que foram levantados. E se for lá no final, né, mesma coisa, entre parênteses, aí o nome do órgão, vírgula, o ano que foi publicado. As referências, né, também, como a gente falou, tem lá uma norma BNT específica para a gente fazer essas referências. A gente precisa alinhar as referências lá na margem esquerda, então tem também uma formatação específica para a gente fazer essa referência. O entre linhas dela é simples, né? E o espaço de uma referência para outra, você tem que dar 2 enter ali de espaço simples, né? Então, 2 espaços simples significa que é só dar 2 enter e vai para o próximo. E aí você vai escrever. Sempre, quando você for escrever a parte de referências do trabalho, o sobrenome dos autores são todos em letras maiúsculas. E o que é importante, né? Para a gente destacar na hora que for escrever a referência aí, usando a BNT. Então, normalmente você vai ter o sobrenome dos autores, o título da obra, a edição, a editora, a cidade, o ano e o número de páginas, tá? Aqui a gente está falando de livros, né? Ou capítulos de livros. Para capítulos de livros tem alguns outros dados que são importantes você colocar dentro da referência. E aí, né, tem lá dentro da norma como que você faz isso. Como fazer uma pesquisa, né, bibliográfica? Então, você pode buscar livros, editoras conhecidas, para garantir que aqueles dados que você está usando lá na sua pesquisa, eles são dados verídicos. Faz essa seleção, né, usa esses recursos de fichamento para facilitar a organização do trabalho que vocês vão fazer depois, tá? Isso é muito importante. Às vezes os alunos deixam, né? Deixa, depois eu leio. Deixa, depois eu anoto. E aí acaba virando uma bola de neve. Por isso que muitas vezes acham difícil, né, o TCC. Mas se a gente começar a fazer devagarzinho e passo a passo, conforme for feitas as orientações, é bem tranquilo, tá bom? Então, vocês podem ler, né, nos anais de congressos, de simpósios, tem lá os artigos que foram publicados, os trabalhos, né, que os acadêmicos escrevem também na graduação, na pós-graduação. Você pode buscar pelo seu tema na internet, e aí tem algumas formas da gente fazer isso de maneira um pouco mais correta, né? Então, é importante
a gente se preocupar, né, principalmente quando a gente vai buscar materiais da internet, cuidado com condutas antiéticas, né, você pegar lá o material como se fosse seu, e aí você comete lá o crime de plágio, né? Então é importante vocês terem isso. Ou autorias fantasmas, né? Não tem nome do autor, não tem nada, tá lá na internet, mas ninguém sabe quem que escreveu. Não tem como referenciar esse tipo de obra, tá? Então é importante que tenha uma fonte segura aí para que você possa usar como referência, tá? Então pesquisem, né, em fontes confiáveis sempre. E como que a gente pode fazer isso, né? Buscar alguns sites confiáveis dentro da plataforma, ao invés de vocês pesquisarem direto no Google, por exemplo, que é o que mais os alunos fazem, pesquisem sobre o tema que vocês vão escrever no Google Acadêmico, que aí é um buscador mais confiável, que ele vai te trazer ali somente materiais que foram publicados em artigos, né, de revistas, de eventos específicos. Mantenha sempre a identificação de palavras-chave na sua busca. Não coloca lá só o tema ou a frase do jeitinho que o professor passou lá para vocês. Busca palavras que estão relacionadas àquele trabalho que você pretende fazer. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no meu projeto sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 da Agenda 2030 e quero falar sobre educação. Então, eu posso usar como palavra-chave Agenda 2030, ODS 4, educação, que aí ele vai me trazer somente os artigos que ele encontrar essas 3 palavras-chave. Então, é uma forma também de a gente ir refinando ali a nossa busca, não ficar um montão de coisas para a gente pesquisar lá na internet. Certificar, né, que aquela fonte é segura, que é um site conhecido, né, que é um livro de uma editora conhecida. Depois que você tiver, né, vários sites, quando você faz a busca lá, vai aparecer um montão de coisas. Evita pegar sempre o primeiro, né? Compara as informações que você estiver encontrando ali com vários daqueles sites que você encontrou, né? Então faz essa comparação, vê aqueles que são mais citados, né? É uma forma também de você garantir aí uma qualidade maior dessas autorias, né? E nunca copie e cole o texto como base. Nenhum trecho, nenhuma página, muito menos o trabalho todo. Alguns alunos acham que, vou pegar esse aqui mesmo da internet, eu entrego esse aqui, já está pronto. Não preciso fazer nada. Não é bem assim, né, que as coisas funcionam, tá? Se for identificado plágio no seu trabalho, além de ficar sem nota, né, se houver algum tipo de denúncia por parte do autor, você pode até ser preso, né, ou ter que pagar uma bela de uma multa por conta do plágio. Então, fiquem espertos aí, né, nem tudo que está lá na internet está disponível para a gente pegar como se fosse nosso. Não só textos, né, mas imagens também. A gente precisa ficar muito antenado aí nessas novas regras, né, e saber procurar materiais que a gente possa usar. Então, o que a gente pode fazer, né? Identificar se a informação é confiável, então, reconhecer, né, usar sites que são reconhecidos para que isso possa acontecer, verificar os autores, então tem lá a plataforma Lattes, que tem, né, todo o histórico, todo o currículo ali de todos os autores que são pesquisadores, então normalmente essas pessoas têm esse currículo cadastrado nessa plataforma, então é uma forma de você verificar se realmente aquela pessoa publicou ou não aquele livro, né, se está lá na plataforma Lattes dele, avaliar ali qualidade de opiniões, só que cuidado, né, porque opiniões é que nem notícia fake, né, muitas pessoas veem lá uma foto e uma manchete e não lê o que está escrito dentro. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Você pode ver lá o título, falar, eu acho que tem relação com o que eu vou fazer, só vou colocar isso aqui
na minha referência, mas não leu o trabalho da pessoa, né? Pode ver lá que tem alguma citação usando lá essa referência, mas você realmente não sabe se aquilo faz parte ou não da temática que você quer abordar lá no seu trabalho. Então, sempre cheque essas informações. Como a gente falou, né, nunca pega lá o primeiro resultado da busca, sempre verifica, compara com outros para ver se tem mais de um autor ali com essa mesma opinião. Né? Pode usar filtros de pesquisa avançada para poder definir, por exemplo, o ano de publicação. Por exemplo, eu quero usar somente as fontes mais recentes, então vou pesquisar somente obras que foram publicadas de 2020 para cá. As anteriores não me interessam. Então, eu consigo fazer um refinamento especial aí, que vai facilitar a minha vida, vai ter um montão de coisa ali para mim poder ler. Posso usar também, nesse refinamento, o aspas duplo, né? Então, ao invés de escrever lá o que você está buscando sem aspas, que aí ele vai buscar cada uma das palavras que estão envolvidas, se você colocar isso entre aspas duplo, ele traz exatamente o contexto, né? Então, se tem duas palavras, por exemplo, educação especial, ele vai me trazer somente resultados ali que tenha relação com educação especial. Se eu usar sem o aspas, ele vai trazer todo o material que tem educação, qualquer coisa que tem educação e qualquer coisa que tem especial, mas não, né, tudo que tenha as duas palavras ao mesmo tempo. Então, fica mais fácil para eu poder garimpar ali o artigo que eu vou utilizar no meu trabalho. Uma referência que muitas vezes os alunos adoram usar, principalmente em trabalhos de nível médio e técnico, é a Wikipedia. Não recomendo utilizar a Wikipedia, muitas instituições também não recomendam, embora, né, se você souber usar, e também dentro do seu trabalho você colocar ali outra fonte que seja confiável, comparando o conteúdo que você encontrou ali na Wikipedia, você pode usar também. Mas eu não recomendo. Muitas instituições não gostam, né, desse tipo de referência, porque, como vocês sabem, a Wikipedia, qualquer pessoa consegue editar as informações que estão ali. Então, algumas vezes, algumas pessoas vão fazer isso de boa fé, né, vão colocar ali informações verídicas, mas muitas vezes também pode ter informações ali que não têm o menor sentido ou que são informações falsas. Então, é importante também, além de fazer essa consulta ali no Wikipedia, procurar outra fonte, comparar para ver se estão falando a mesma coisa. Tá? Eu já encontrei, né, no Wikipedia uma vez, numa pesquisa, a pessoa que editou ali por último colocou um monte de palavrão, colocou um monte de coisa que não tinha nada a ver ali com o que estava sendo buscado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação, tá? Porque pode ser que na hora que você pesquisou ali, estava dentro também do que você queria, você comparou com outra fonte segura, beleza? Só que aí no dia que o seu leitor foi ler, editaram ali de novo e mudou essa informação. Então, não é muito confiável, tá? Manter uma fonte dessa. Então, é importante recorrer, né, à base de fontes conhecidas. Então, que tipo de base de fontes a gente pode usar, né, para fazer essa pesquisa? Pode usar o Google Acadêmico, como eu falei. Então, tem um site, né, você pode procurar na busca do Google Acadêmico, ou colocar direto aqui o link, né, do scholar.google.com.br, que aí você vai ver que a sua busca ali só vai retornar ali artigos, livros, né, científicos, tá? Ou também tem o portal, né, de periódicos da CAPES, que vai trazer ali artigos científicos também, que você pode usar na sua pesquisa, tá? Então, usa o Google Acadêmico, usa o portal da CAPES, e existem outros também. Então, aqui tem alguns outros exemplos, né, dessas bases de dados bibliográficos para você fazer pesquisa bibliográfica. Normalmente, ensino médio e técnico, a gente está usando mais o Google Acadêmico,
mas, por exemplo, dependendo do nível de escolaridade, né, os professores, os orientadores, eles podem indicar aí outra fonte de pesquisa para vocês. Bom, tem um videozinho aqui rapidinho. Se não sair o som, alguém me avisa, tá? A pesquisa bibliográfica é fundamental e é o ponto de partida para qualquer pesquisa. Eu acho que a gente tem que orientar o aluno a buscar, em primeiro lugar, o que tem de impresso, porque eles normalmente não têm muita familiaridade com isso. Então, eu oriento os meus alunos a buscarem, nessas obras impressas, eles observarem a editora, saber se a editora é tradicional, ou se ela é conhecida, ou se ela se dedica àquele tema que ele está buscando. A data da edição, para saber se ela está falando de pesquisas mais recentes, ou se o conteúdo que ela traz ali já sofreu alguma modificação. Importante que ele veja a data dessa edição. E que ele faça uma pesquisa muito breve, ainda que seja nas orelhas do livro, ou no próprio livro traz, às vezes, um pouco da biografia dos autores, a saber se esses autores estão habilitados a discorrer sobre o tema, efetivamente, do livro, da obra que eles fizeram a impressão. Mas não podemos negar que a internet é uma ferramenta poderosíssima. A orientação foi, primeiro, a buscar fontes confiáveis, obviamente. A gente usou livros indicados por professores da escola e pelos nossos orientadores. A gente procurou arquivos acadêmicos e didáticos. E na hora de fazer a bibliografia em si, a gente colocou todas as informações de acordo com as regras da ABNT. Então, também é importante orientar os alunos a usar a internet com sapiência. Eles têm que saber discernir o que é uma informação do que é uma obra ou uma fonte de conhecimento. Nem toda informação pode servir como fonte para a pesquisa dele. Então, acho importante você mostrar para ele quais são os motores de busca, apresentar para os nossos alunos quais são os portais, portal da CAPES, como se trabalha com o portal da CAPES, como você tem acesso a isso, como você pesquisa. Eu acho que isso é um trabalho um pouco difícil, um pouco árduo, demora algum tempo no início também da pesquisa, mas depois os resultados são ótimos. As primeiras fontes bibliográficas que nós procuramos foi na internet, porque como esse é um assunto relativamente novo, a maior parte dos estudos está nas universidades, onde os estudantes eles fazem os seus trabalhos voltados para essa área do bioplástico. Então, os livros foram usados para pesquisar os aspectos mais específicos, como do amido, que nós procuramos a composição dele para ter a gelatinização e conseguir fazer esse bioplástico. E depois também, com a orientação dos professores que nos ajudaram, eles trouxeram alguns livros que eles tinham com artigos recentes para mostrar alguns detalhes assim para confecção. Em outras épocas, a gente tinha que ir numas bibliotecas poeirentas, buscar livros enormes, que eram os catálogos das publicações. Hoje não, hoje a gente tem a internet. Qualquer busca no Google, hoje a gente consegue, é claro que a gente tem que triar, tem muita bobagem e tal, mas hoje é muito fácil fazer o aluno fazer perguntas, coloque perguntas no Google, ache os trabalhos, vamos verificar a seriedade deles, então cabe ao orientador está acompanhando isso. O aluno consegue fazer todo um levantamento na internet, mas depois, junto com o orientador, triar aquilo que realmente é uma boa, é de boa qualidade, pode ser utilizado, e aquilo que é mais fantasioso, que tem muito na internet. Mas hoje, com a internet, é bem fácil fazer uma revisão, desde que o orientador fique junto com o aluno e olhe bem tudo que ele está procurando na internet, né? Beleza.
Então, pessoal, vocês viram aí, né, que a orientação do vídeo também é a mesma, né, que a gente falou aqui dentro do trabalho, e o que a gente vai usar, então, para escrever aí o trabalho de vocês, né, quando a gente for trabalhar aí a referencial bibliográfico. Então, só para a gente fechar, né, esse raciocínio, vamos ver o que é importante a gente lembrar aí da aula de hoje. Então, a diferença entre referência e bibliografia. Então, a referência é onde a gente vai inserir todas as obras que a gente for citar dentro do nosso trabalho, seguindo lá as normas ABNT. E a bibliografia também, né? A gente vai seguir essas normas ABNT, só que ela vai entrar também tudo que a gente consultou. Não só o que está escrito em forma de citação, mas tudo que foi usado ali para compor o nosso trabalho. Tá? Então, quando a gente escreve a bibliografia, né, eu posso colocar outros materiais além daqueles citados dentro do meu trabalho. E a citação, ela vai ser o registro no texto lá que eu estou escrevendo de algumas informações, pontos de vista de outros pesquisadores, de outros autores. Isso faz com que o nosso trabalho ele tenha credibilidade, tá? Vai dar credibilidade ao nosso texto. E a referência, né, ela vai ser composta por elementos que são essenciais para a gente poder localizar aquele material para fazer a leitura, tá? Então, isso que significa referência. E aqui estão algumas referências aí desse trabalho, né? Algumas normas para vocês poderem fazer aí a consulta de vocês. E aí, só para a gente fechar, eu vou compartilhar o link desse... Pessoal, cada equipe, nós vamos trabalhar, né, a partir da nossa próxima aula, já dentro das equipes. Então, eu compartilhei o modelo do fichamento, o template do plano de pesquisa, que são as sessões que vão precisar ser desenvolvidas aí dentro do projeto. Todo o material de aula que a gente fez, tanto no terceiro período, quanto nesse período, no segundo período, que contempla aí métodos de pesquisa, como tem que fazer pesquisa, como tem que fazer a pesquisa bibliográfica, os materiais aí das normas ABNT que a gente falou hoje. Isso tudo vai estar dentro dos canais das aulas, tá? Esse canal Equipe 1 e Equipe 3, ele aparece para mim, porque eu que criei o canal. Vocês vão ter só a equipe de vocês, então você não consegue ver, né, os membros lá da Equipe 1, e o da Equipe 3 não consegue, o da Equipe 1 não consegue acessar o canal da Equipe 3, tá? Então, esses canais aqui, eles são privados. Por quê? Porque aí nós vamos fazer algumas reuniões só com os membros da equipe, tá? Então, em algumas aulas aí, a gente não vai ter essa reunião geral, né, que é da sala. A gente vai fazer a reunião dentro do canal para ver o que vocês estão trabalhando, o que vocês estão pesquisando. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai fazer isso, né, dentro das equipes. Por que eu coloquei só 2 equipes aqui, por enquanto? Porque foram os alunos que estiveram presentes aí hoje na aula, tá? Os demais alunos, se começar a não entrar, né, em nenhuma aula e não tiver ninguém do grupo na aula para entender o que tem que fazer ou como vai fazer, vai ter que acabar fazendo o trabalho sozinho, individual. Então, aí todas essas partes do trabalho que a gente vai explicar e vai fazer item por item durante a aula, eles vão ter que fazer aí sozinho e buscar orientação aqui no material que ficou gravado, no material que ficou disponibilizado, e aí vai ficar mais complicado, porque não vai ter a orientação do professor, tá? Então, vocês têm uma vantagem, que vão estar com a orientação do professor aí, beleza? Então, aí a gente vai entrar, por exemplo, entrar lá na equipe 1, a gente abre uma chamada para a equipe 1, e aí, enquanto vocês trabalham lá na temática que vocês forem escolher para o trabalho de vocês, né, eu vou andando aí de equipe em equipe, tirando as dúvidas, tá? Mas é importante que a gente tenha essa orientação antes. Então, se os alunos tiverem, né, se todo mundo do grupo tiver na aula, fica mais fácil
para poder trabalhar em grupo. Se não tiver, aí a gente vai ter que fazer trabalhos individuais, não vai ter outro jeito, né? Porque precisa, para trabalhar em grupo, precisa do grupo. Se não tiver grupo, aí não tem trabalho em grupo, tem que ser individual, né? Infelizmente, não tem como. Beleza? Em relação ao que a gente viu aí na aula, né? Das questões. Então, sobre a bibliografia, né? Então, gerou aqui uma dúvida, né, na hora da resposta. Então, lembra que a gente tem que considerar, quando é bibliografia, a gente tem que considerar tudo. Qualquer coisa que eu fichei, qualquer coisa que eu li, qualquer coisa que eu consultei, eu vou colocar a referência daquilo no meu trabalho. Quando eu vou escrever a palavra referências, aí eu posso colocar somente aquilo que eu citei dentro do trabalho, que eu criei uma citação direta ou indireta dentro do meu trabalho. Beleza? Quando a gente tem mais de 3 autores, então todo mundo acertou aqui, né? Usa o et al para representar os demais autores e coloca só o sobrenome, né, do primeiro autor. Beleza? E aqui, né, a referência obtida na web, né? Então, também aqui todo mundo acertou. Deve informar o autor do texto, o título do artigo, o nome do site, né? E o endereço eletrônico. Por quê? A pessoa, para consultar, ela vai ter que acessar, né, essa URL para poder saber se existe ou não aquela URL, se existe ou não aquele artigo. E numa pesquisa bibliográfica, né, o que usa para a gente fazer essa pesquisa? Todo tipo de material, tá? Não só material impresso ou online, mas poderia ser também um vídeo, poderia ser uma entrevista que você assistiu na televisão, um congresso que você participou, também pode ser usado como uma referência. E aí, lá na norma ABNT, vai ter uma forma específica de você escrever isso dentro do seu trabalho. Beleza? Perguntas, pessoal, até aqui? Não? Beleza. Então, aí, na sexta-feira, a gente já passa para os grupos, como já está formado o grupo, né? Espero que os demais alunos do grupo também compareçam aí, para a gente poder dar a sequência e começar já a falar do tema, né? Qual é o tema do trabalho, o que vocês estão pensando em fazer, para que a gente possa orientar também em relação à pesquisa, como que vocês vão começar essa parte de realização da pesquisa, e fazendo aí essas anotações de citações, para depois poder usar lá no trabalho final.